porque estava aqui atendendo. Estamos já aqui para conversar hoje a respeito de misofonia. É um assunto que tem sido mais popular, vamos dizer assim, nos últimos tempos, e a gente tem recebido mais pacientes com esse diagnóstico, mais pacientes com essa suspeita de misofonia, tendo a oportunidade de fazer um diagnóstico e tendo a oportunidade de buscar um tratamento e buscar uma ajuda, um apoio, graças à informação. Então, por isso que eu decidi fazer essa live e a gente vai conversar então sobre 7 coisas que você precisa saber a respeito de misofonia. Então, nossa primeira coisa que você precisa saber a respeito de misofonia é a diferença entre misofonia e hiperacusia. Então, a gente costuma falar muito a respeito de hiperacusia, porque hiperacusia é uma alteração da sensibilidade auditiva. Ela é muito comum em pacientes com zumbido, a gente percebe muito associado ao zumbido a hiperacusia, e ela se diferencia da misofonia por alguns pontos que a gente vai conversar hoje e que são super importantes para a gente poder definir o que está acontecendo, se eu tenho uma hiperacusia ou uma misofonia. Por quê? Porque isso vai definir como eu vou conduzir o seu tratamento. Então, qual a indicação que a gente vai fazer, qual é a conduta que eu vou ter no seu tratamento a partir do seu diagnóstico. Então, é importantíssimo a gente saber se o que a pessoa tem é uma hiperacusia ou é uma misofonia. A diferença entre hiperacusia e misofonia. Na hiperacusia, o desconforto aos sons está associado ao volume, à intensidade dos sons. Então, o que você precisa saber é que no caso da hiperacusia, é como se eu tivesse o botão do volume aumentado. Então, o som ele entra e ele é processado lá no meu cérebro como um som extremamente forte, intenso, que gera dor, desconforto, porque lá no meu cérebro é como se o volume dele tivesse sido aumentado. Então, entra um som que é um som médio, né, nem tão intenso assim, mas que é super, né, aumentado lá no meu cérebro, e ele lê isso como algo muito forte, muito extremo, desconfortável, e a pessoa não consegue ficar na presença daquele som. Então, é muito comum os pacientes com hiperacusia não conseguirem ir a shows, terem dificuldades com reuniões onde a gente vai comer com muitas pessoas, onde tem muita conversa, mas diferente do paciente com misofonia, que também pode ter dificuldade nessas situações, este paciente com hiperacusia, a dificuldade dele está ligada ao barulho. Parece que os barulhos ficam muito fortes, muito intensos. Já o paciente com misofonia, ele vai relacionar o desconforto nessas situações com determinados sons, que são sons que a gente chama de sons gatilhos. Então, na hiperacusia está ligado a uma intensidade do som, ao volume do som. Na misofonia está ligado a sons específicos, tá? Então, são determinados sons. Eu vou evitar nessa live falar os possíveis sons gatilhos, tá? E eu vou explicar isso porque numa dessas coisas que a gente vai conversar hoje, eu vou falar isso para vocês, vou reforçar isso para vocês, que não é interessante que a pessoa com misofonia, o misofônico, que ele vá atrás de descobrir quais são os possíveis sons gatilhos, porque isso sensibiliza a atenção dele para sons que de repente não são gatilhos para ele. E ele passa a desenvolver uma atenção especial para sons que antes não eram incômodos, e esses sons podem se transformar em sons que podem ser gatilhos da misofonia. Então, eu vou evitar nessa live falar desses sons. Se vocês procurarem outras lives, outros vídeos, vocês vão ver que eu relato alguns sons, tem algumas informações ali que a gente tem por escrito. Eu sugiro, inclusive, quem tem misofonia, evite esse tipo de busca, tá? Os profissionais, a gente pode conversar em separado, a gente pode trocar uma ideia, né? Vocês vão ver que tem assim uma variedade de sons, a gente vê por pacientes, assim, é curioso isso, quando o paciente chega, às vezes traz sons gatilhos bastante diferenciados daqueles que são considerados bastante comuns. Então, tem uma infinitude aí de sons que podem ser gatilhos da misofonia. Então, hiperacusia está ligada ao volume do som, a misofonia está ligada ao tipo de som.
tá? Então são sons que são sons gatilhos. E na misofonia tem uma questão de uma resposta bastante intensa. A misofonia, quando a gente vai falar da tradução dessa palavra, ela está ligada a ódio, a aversão a sons. Então, realmente o que o paciente tem é uma total aversão, um ódio, uma raiva de determinados sons. Não é esse incômodo que a gente tem, passou o giz lá no quadro, a gente sente incômodo. Sim, muitas pessoas sentem incômodo, é comum, é natural sentir incômodo quando passa o giz no quadro. Não é disso que a gente está falando. Quando arranha a unha na mesa, me dá incômodo, me dá uma gastura. Não é gastura, nós estamos falando de realmente um descontrole. É difícil para o paciente misofônico muitas vezes se controlar, é um esforço gigantesco. Isso tem que ficar muito claro, principalmente para quem é familiar, e essa live também tem o intuito de levar essa informação para quem é familiar ou para quem é amigo de alguém que tem misofonia, porque é uma rede que precisa ser informada e que precisa oferecer um apoio para essa pessoa. Não é uma situação que ela muitas vezes consiga lidar sozinho sem o apoio. Não é que não consiga, se torna muito mais difícil e não é necessário, tá? Vocês vão reparar que quando a gente tem misofonia, muitas vezes essa sensibilidade a estímulos sonoros, ela pode se apresentar para outros estímulos, como os estímulos táteis, estímulos visuais, olfativos, enfim. Então é bastante como a gente vê os pacientes com misofonia dizerem assim, às vezes eu vejo alguém numa ação, quase produzindo um movimento que vai produzir um som, eu antecipo a possibilidade desse som e aí eu tenho, ou o movimento sozinho já me deixa mesmo sem som, já me gera essa aversão, tá? Hoje a gente entende isso como um outro nome, mas a ideia é justamente vir deste processo aí, que a gente chama dessa sensibilização, nessa aversão a esses estímulos, tá? Então existe esta grande diferença. Número 1, hiperacusia é uma sensibilidade, é um desconforto a sons de média, fraca intensidade até, mas que está ligado ao volume, tá? A misofonia está ligada a uma aversão, uma raiva, um ódio, um pavor, né? Uma resposta emocional intensa a determinados sons. Boa noite, doutora Ibiapina. Prazer ter o senhor aqui. Número 2, o que a gente precisa saber? O que nós temos de conhecimento até o momento, de onde surge a misofonia? Então, a misofonia ela tem um fator, provavelmente, o que as pesquisas têm mostrado é que nós temos aí um fator genético ligado à misofonia. Então, quando a gente vai estudar a misofonia, ou a gente vai sentar com o paciente, vai pesquisar a história dele, nós percebemos que muitas vezes nós encontramos familiares que têm também misofonia. Muitas vezes familiares que não foram diagnosticados, até porque infelizmente a misofonia é um assunto que a gente começou a tratar muito recentemente, mais recentemente do que deveria, eu acho, né? A gente deveria ter tido conhecimento disso antes, teria evitado sofrimento para muitas pessoas. Mas a gente repara isso, que tem aí dentro da família pessoas que provavelmente também tinham ou têm misofonia. Muitas vezes a gente não tem uma relação, assim, não consegue identificar um familiar, porque esse familiar não relatava, ou até porque o grau de misofonia, a gente tem graus para misofonia, então tem misofonias que são mais leves, então essa pessoa consegue lidar melhor, os gatilhos são menores, são menos gatilhos, a pessoa consegue conviver e lidar com isso de uma maneira melhor, e tem misofonias que são mais intensas e que aí geram maior desconforto. Então, muitas vezes a gente tem aí dentro da família pessoas que tiveram ou têm misofonia e que tiveram situações mais leves, então a gente nem sabe que essas pessoas têm misofonia. Muitas pessoas, inclusive, hoje em dia estão identificando que tem misofonia em função da informação, né? Porque até então, a pessoa tinha lá, isso é uma coisa muito comum de a gente ouvir, a pessoa ela é mais fresca, né? É uma coisa que, enfim, a gente taxa as pessoas, a gente julga, a pessoa é enjoada, tinha lá uma frescura para aquilo. Na verdade, talvez aquela pessoa tivesse uma misofonia, a gente nem sabe,
tá? Então, é possível, é bem provável que a gente tenha aí um histórico familiar envolvido nessa situação. A gente tem uma questão emocional, né, no surgimento, aí na questão da misofonia, no surgimento, nos períodos mais críticos, né, da misofonia, o emocional está muito associado, tanto é que a resposta é uma resposta emocional, não só física, mas emocional, que a gente tem a misofonia, né, essa aversão, essa raiva, esse desconforto extremo, né? Então, a gente tem, obviamente, associações emocionais a sons. Então, todo e qualquer som que entra na nossa orelha, ele tem uma classificação emocional para nós. E muitas vezes ela é neutra, então você vai dizer, não tenho nenhuma relação com ar-condicionado, eu não tenho nenhuma relação com um ventilador, não fede, não cheira. Sim, porque essa é uma relação neutra. Então, esse som tem uma conexão lá no meu emocional com um estímulo neutro. Mas todo som ele vai fazer uma associação emocional. E no caso da misofonia, muitas vezes quando a gente vai identificar, ocorreu algo muito ruim na presença daquele som, que é o som gatilho. Então, a gente identifica muitas vezes assim, situações familiares, meu pai costumava fazer esse som, e aí quando a pessoa vai relatar, diz, eu entendo esse som como algo extremamente desrespeitoso. Então tem algo emocional associado ao som, ou uma ocorrência, ou uma maneira de você enxergar esse som. Eu considero isso um desrespeito, eu considero isso, né, enfim. E tem sempre uma questão de controle, isso eu sempre falo com os pacientes, né? Nós somos seres controladores, nós temos uma tendência e um conforto maior quando a gente entende que está controlando uma situação, e eu digo que entende que está controlando, que muito provavelmente boa parte das vezes a gente não tá, né? A gente controla nós nos controlamos, e olhe lá, né? Nem sempre. As situações nem sempre a gente tem controle, aliás, na sua grande maioria. Enfim, outra causa que pode estar ligada que está ligado intimamente, na verdade, à misofonia, é este desequilíbrio que a gente tem, que é um desequilíbrio que acontece no nosso corpo. Por quê? Porque existe aí um disparo neuroquímico. Então, quando eu tenho o som gatilho apresentado, eu tenho lá uma ativação de um cérebro que a gente considera um cérebro reptiliano, um cérebro primitivo, que é um cérebro que eu já falei várias vezes, quando eu fiz a live de ansiedade, a gente falou disso, há uns dias atrás eu falei disso sobre medo e culpa, a gente falou sobre esta área do cérebro que é responsável por nos proteger, e ela é uma área que dispara algo que é bem primitivo e bem inconsciente, que é um sistema de luta e fuga, de proteção. Então, esse sistema de luta e fuga, ele é ativado na presença desse som para os pacientes que têm misofonia. Então, ativa o sistema luta e fuga, o cérebro larga descargas de adrenalina no nosso corpo. E aí a gente tem toda aquela questão de aumento o batimento cardíaco, o sangue corre para a musculatura, para as extremidades, para que eu possa lutar ou fugir. Por quê? Porque o meu corpo está entendendo que eu estou sob situação de perigo. Então, meu corpo entra em estado de me proteger, para eu poder lutar ou fugir. E ao fazer isso, eu tenho uma descarga de adrenalina, eu tenho uma mudança completa no meu corpo, então eu tenho mais adrenalina do que serotonina, então eu tenho um desbalanço neuroquímico. Então, o paciente com misofonia, ele anda boa parte do dia, se não ele todo, com essa carga de adrenalina ativada, uma diminuição da serotonina, então esse balanço neuroquímico, ele está desequilibrado, está ativado o sistema de luta e fuga, e se isso se mantém constantemente, isso pode inclusive levar a pessoa para uma situação de pânico, de uma ansiedade generalizada, né, uma situação de, enfim, de alguma alteração maior aí do sistema emocional. Então, cuidado, observe, se você tem misofonia, busque um tratamento, busque um acompanhamento para que você possa, dentro do possível, equilibrar essa situação aí com você, tá bom? Oi, André, tudo bom? O fato de não despertar raiva ou ódio, mas sim um incômodo no elo, fato de ser rítmico também é considerado misofonia? Não
acho que eu entendi. Por exemplo, se tiver uma torneira aberta pingando, um tic-tac de relógio, não consigo dormir, me incomoda muito. Então, a questão é o seguinte, nós temos incômodos comuns, tic-tac de relógio ou pingar de torneira, eu também não consigo dormir. E eu não sou misofônica, mas eu não tenho uma aversão, eu não tenho uma irritação que me leva a um ponto de me dar um desbalanço. Pensa o seguinte, esse tipo de som, ele dispara na pessoa uma reação física. É perceptível, a pessoa começa a sentir taquicardia, sudorese, ela dispara literalmente sistema de luta e fuga. Na gente dispara um desconforto, a gente não consegue dormir, a gente se irrita, mas é isso. Isso é comum, todos nós temos. A gente tem respostas aversivas a determinados sons, mas no caso da misofonia é muito além de uma aversão, é algo realmente maior, é algo que realmente impacta, que inviabiliza, essa pessoa realmente não consegue funcionar na presença desse som. Então é realmente algo limitante, tá? Pelo fato de ser um som rítmico. Isso existe em todos nós, né? Então assim, pingar, tic-tac, se alguém ficar batendo assim enquanto eu tô precisando me concentrar. Agora, no caso do misofônico, ele não consegue suportar aquele som e ele tem uma resposta que muitas vezes pode até parecer mais violenta na presença desse som, tá? Número 3, é aquilo que eu falei lá atrás, lá no começo. Não vá atrás de informações. Cuidado! Você que tem misofonia, que tá super com receio, super querendo atrás. Eu sei que tem momentos em que a gente fica super injuriado, a gente quer uma solução, aí a gente vai ver tudo que é live, tudo que é artigo, tudo que é coisa, e as pessoas contam como elas estão, contam o que incomodam elas, contam o que é o gatilho delas e tal. Isso te prende mais e mais e mais a esse som, aos gatilhos. Isso te dispara um alerta para potenciais outros gatilhos que você não tem. Isso ativa cada vez mais o sistema de luta e fuga, cada vez mais o entendimento de que aqueles sons são perigosos. Então seu cérebro começa a entender esses sons como algo perigoso, algo que pode ser ruim para você. Pronto. Então cuidado na busca de informação. É diferente do paciente de zumbido, né? De certa forma, porque o paciente com zumbido a gente sempre diz busca informações que sejam informações científicas e tal. No caso da misofonia, vá atrás de informações científicas e também da mesma forma, né? Busque profissionais que possam te ajudar, mas tenha um cuidado extra pro fato desse relato com relação aos gatilhos, tá? E isso é uma coisa que eu gosto de reforçar, porque eu acho que é uma coisa extremamente perigosa e bastante comum. Então, assim, para quem é familiar de alguém que tem misofonia, evita perguntar se o som que você está fazendo está incomodando. Você vai perceber, ou conversa com essa pessoa para que essa pessoa possa te falar, né? Você percebendo que está incomodando, interrompe. Não pergunta, tá te incomodando. Não, interrompe, não dá atenção, não reforça aquilo nessa pessoa, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante para que a gente não gere mais e mais atenção para o som e potenciais outros gatilhos, tá bom? Então, número 4, então a gente sabe que a gente tem ativado lá o cérebro reptiliano, a luta e fuga, e isso vai trazer, então, medo, raiva e vai trazer a ansiedade associada. E a gente pode ter sintomas físicos. Então, a misofonia, ela dá sintomas físicos? Não necessariamente, mas é a resposta do corpo frente às emoções, a reação, a ativação desse sistema de luta e fuga que acaba trazendo essas respostas físicas. Então, se você observar, eu estou sentindo taquicardia, eu tenho uma contração muscular, enfim, isso tudo são coisas que nós, que somos profissionais, a gente pode, inclusive, usar isso como um recurso para a gente fechar um diagnóstico. Olha, o que você sente na presença desse som?
Então, uma dica aí, André, que pode ser interessante pra gente, né, eu me incomodo com determinado som. Sim, o que que você sente quando esse som acontece? Eu começo a suar, eu não consigo ficar parado, eu tenho que tampar o meu ouvido, eu preciso sair daquela situação. Se você não sair, o que que acontece? Eu provavelmente vou quebrar o relógio, né? Eu não vou me suportar, eu começo a suar, eu começo a ter, né, sensação de desconforto físico, eu não consigo respirar. Pronto, você já tem ativado o sistema de luta e fuga, você tá sim entendendo aquele som como potencial perigo para você. E aí sim, muito provavelmente, a gente tem aí uma condição que tá nos direcionando para misofonia, tá? Então, esse detalhe físico, ele pode estar associado aí à misofonia por causa dessa resposta neuroquímica, descarga de adrenalina, né? Som vai lá, ativa cérebro reptiliano, disparo de adrenalina no corpo, né? Ativa todo o sistema de cardíaco, né? Corrente sanguínea, ativa todas essas sensações físicas que a gente tem, tá? Então, esse é um fator que pode acontecer. Então, o paciente misofônico muitas vezes sente fisicamente o som, tá? E é muito mais do que é um incômodo, me irrita, é literalmente intenso, tá? Não é frescura, volto a dizer isso, acho que eu vou dizer isso até o final, assim, não é frescura, não é mimimi dessas pessoas, não é real desconforto, gente, sofrimento mesmo, tá? Eu quero que possa assim ficar claro para vocês que também não tem uma questão de idade. Então existe uma ideia, não, isso acontece, sei lá, mais quando é adulto que consegue falar o que está sentindo. Muitas vezes a gente tem relatos aí de pessoas que têm desde a infância e que nunca relatam, porque se sentem estranhas, né? Ou porque se alguma vez falaram, alguém achou, é frescura, é mimimi, a pessoa acaba se escondendo nessa situação, se achando estranho, né? Não se encaixando, vai para a escola, muitas vezes na adolescência, na infância mesmo, né? Não se encaixa, é uma pessoa que né, arruma encrenca com alguns sons e tal, então vai se calando e vai ficando com aquilo, achando que, né, tem alguma coisa errada com ela, mas não identifica isso como um problema, entende ela como uma pessoa difícil e não como uma pessoa com uma dificuldade, com né, uma misofonia. Então, é importante que a gente dê espaço para essas pessoas conversarem, né, para que a gente possa, então, oferecer o apoio que eles merecem, tá? O que precisa ficar claro também é que existe uma sensação de culpa que vem depois dessa descarga. Então aparece o som, a pessoa sente isso tudo, muitas vezes ela não consegue se controlar e ela se sente culpada por isso, ela se sente culpada por sentir dessa forma, ela se sente culpada por não conseguir se controlar. Então é um peso muito grande para quem é misofônico, principalmente até entender o que tem, até entender que tem alternativas. Então essa pessoa acaba passando muitas vezes por muito sofrimento que poderia ser aliviado se a gente tivesse a informação e tivesse o apoio que a situação merece, tá? Uma quinta coisa, que é na verdade uma curiosidade, que talvez as pessoas estranhem, que a pessoa diz que tem misofonia, né, que se incomoda com determinado som, mas ela vai lá, depois da presença do som, quando o som está acontecendo, e reproduz esse som. Então faz o som com a boca, tic-tac, 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 enfim, né, reproduz, eu falei que não ia fazer os sons, desculpa. Então essa pessoa vai lá, reproduz os sons, tá? Ela reproduz os sons por quê? Porque essa cópia de som muitas vezes alivia esses pacientes. Então é como se eles... É uma coisa curiosa, mas é como se eles tomassem posse, tomassem controle do som na hora que eles produzem esse som. Então isso pode acontecer, não ache estranho se essa pessoa que tem desconforto com esses sons, que diz que acha insuportável a existência desses sons, reproduz esses sons vocaliza esses sons. Tá? Por quê? Porque isso tende a trazer para ela essa sensação de controle e é como se eles agredissem o som, como se eles controlassem o som, é como se eles tivessem um certo domínio sobre esse som. Então essa é uma curiosidade, não achem, né, quem convive não ache estranho, porque isso pode acontecer e tem essa sensação de um certo conforto para essas pessoas, tá? Número 6,
Tratamento. Então, misofonia tem tratamento. A gente tem relatos de casos de cura, sim. Novamente, não é uma coisa que a gente promete, que a gente sabe quem vai curar. É a mesma coisa que a gente fala para zumbido. Quem vai ter uma remissão completa? Não sei. Eu sou um caso que tenho chance de ter remissão completa? Não sei. Né? Por quê? Porque a gente ainda não sabe exatamente o que faz ter a remissão completa. No caso da misofonia, a gente tem sim relatos de pacientes que tiveram, né, não tiveram mais queixas, não tiveram mais gatilhos, são pessoas que seguiram com a vida sem misofonia. Então, a gente vê sim que misofonia tem possibilidade de cura, sim. Misofonia, provavelmente, ali com o andar das pesquisas, a gente vai ter ainda mais chão, mais, né, onde a gente palpara os tratamentos e a conduta para oferecer cura de verdade para as pessoas. Mas tem tratamento e tem diversas formas que a gente pode tratar a misofonia. E aí vai do perfil de cada paciente, da história de cada paciente, a gente vai lá e identifica a necessidade. Então, existem possibilidades medicamentosas, né? Como eu falei para vocês, não tem nenhuma medicação específica para misofonia, quero deixar isso claro, mas é como eu falei para vocês, quando a gente tem a presença do som, ativa o cérebro, né, primitivo lá, luta e fuga é ativado, dispara a descarga de adrenalina e nisso a serotonina cai. Então, quando a gente pensa em medicação para trabalhar com a misofonia, a gente vai pensar em medicações que possam repor essa serotonina, né, que possam então aumentar os níveis de serotonina, equilibrar isso com a adrenalina, para que essas pessoas possam então encontrar um maior controle e terem uma qualidade de vida, não estarem sempre naquela situação, né, até física de luta e fuga. Então, a medicação, o tratamento medicamentoso entra muito por essa busca, por essa linha. Existe tratamento psicoterápico, então a psicoterapia vem no intuito de poder oferecer para a pessoa autoconhecimento, controle, estratégias, buscar estratégias, né? Existe um tipo de tratamento que chama neurofeedback e que também pode ser usado, que também tem casos, tem relatos de sucesso, então a gente tem opções de tratamento aí para misofonia, tá? Eu sempre, obviamente vou puxar a sardinha para o meu lado, mas eu sempre acho que uma terapia é sempre muito válida, né? O paciente de misofonia tem muitas vivências relacionadas ao som, e não só ao som, né? Obviamente, como qualquer ser humano, mas assim, muitas coisas também relacionadas aos sons, e também na busca de estratégias para a gente lidar com a misofonia, é bastante interessante a terapia, porque a gente vai buscando essas estratégias, buscando formas de a gente equilibrar um pouquinho essa situação interna, tá? A TRT, a terapia de retreinamento do zumbido e hipersensibilidade auditiva, ela pode ser usada, ela tem dentro dela, né, um formato aí para tratar a misofonia também, então a gente também tem estratégias terapêuticas relacionadas à TRT para o tratamento da misofonia. Tá? Então, às vezes é necessário, como no caso do zumbido, um tratamento combinado, então uma combinação de estratégias ou de ferramentas para que a pessoa consiga, então, lidar melhor com isso, né? Ou quem sabe encontrar caminhos para que esses gatilhos desapareçam. Eu tenho tido muita experiência com misofonia, tá? Eu tenho tido um número de casos cada vez maior de pacientes com misofonia. Eu relaciono isso a informação, então acho que os pacientes, os médicos estão muito mais bem informados, estão conseguindo conduzir e indicar tratamento e buscar alternativas para esses pacientes. Eu tenho casos desde crianças até adultos com misofonia e eu observo que existe sim alternativas e curas. Eu tenho alguns casos já aqui com uma situação já bem estável, com muitos gatilhos que a gente já venceu, que a gente já não tem mais problema, e que sobraram ali, né? Reduzimos os gatilhos. Já tive um caso que o paciente zerou, então assim, existem possibilidades de a gente tratar a misofonia e eu sugiro fortemente que você busque ajuda, nem que seja uma ajuda aí por um tempo, para você se organizar, para você passar por um momento de compreender o que você está tendo e como lidar com isso, tá bom?
Vou deixar algumas dicas que eu considero importante no final, tá? Mas a minha sétima colocação é com relação à família, tá? Por que eu tô colocando isso? Que isso a gente precisa saber sobre misofonia. Se você é um familiar de alguém que tem misofonia, se informe, busque informação. Entenda, esta pessoa não está de frescura, essa pessoa não está de mimimi, essa pessoa está sofrendo de verdade. Então busque informação, converse com os profissionais que estão trabalhando, veja como você pode ajudar. Muitas vezes essa pessoa realmente não consegue ficar no ambiente que você gostaria. Então, eu não consigo estar numa mesa de jantar com a família. Realmente essa pessoa não está dando conta disso nesse momento. E o apoio familiar, a compreensão da família, dos amigos que podem então conduzir isso, perceber que não está legal, tirar da situação sem chamar tanta atenção, sem gerar tanta aquela culpa que eu falei que acaba, que o paciente com misofonia acaba tendo, com a pessoa com misofonia tem. Então, o apoio das pessoas ao redor faz toda a diferença. Então, se você conhece alguém que tem misofonia, se algum familiar seu tem, né, mande informação, saiba que isso, né, tem alternativas e que você pode e deve apoiar essa pessoa. Muitas vezes a pessoa que tem misofonia vai usar fone de ouvido em situações que você vai dizer, para que tá com fone aqui na mesa? Por que tá com fone? A gente está aqui assistindo TV, todo mundo na sala, né? Saiba que isso para ele é uma proteção. Então, assim, às vezes, pequenas coisas que o conhecimento pode nos ajudar a apoiar ao invés de a gente acabar instigando coisas que são bastante complicadas. Então, assim, é muito importante que você tenha conhecimento familiar, tá? O familiar do misofônico, os amigos do misofônico saibam o que está acontecendo para que vocês possam ajudá-lo e apoiá-lo. Você que tem misofonia, eu quero que você fique com duas coisas na cabeça. Quem gerou o som não é o culpado. Eu sei que dá muita raiva de quem está produzindo, às vezes, o som que te gera desconforto. Mas use isso quando você perceber que vem aquela coisa de raiva da pessoa que está produzindo aquele som. Essa pessoa não é culpada, né? Na verdade, está acontecendo um disparo lá do meu cérebro. Então, o meu cérebro que está agindo aqui de um jeito que ele não deveria para esse som. E não é a pessoa que está produzindo isso em mim, é o cérebro que está produzindo isso em mim. Talvez isso ajude a gente a ter um pouco mais de controle. E volto a dizer, cuidado com as informações sobre os gatilhos, porque ela tende a aumentar o número de gatilhos, tá? Outra coisa, o que pode ajudar vai ser mais do mesmo do que vocês ouvem provavelmente quase todas as lives, e no caso da misofonia também, e eu vou explicar por quê. Alimentação. A alimentação rica em açúcar, carboidrato, ela tende a qualquer coisa que aumente aí a nossa glicose, ela tende a aumentar a nossa ansiedade. Então, evitar comidas que sejam, né, com índice glicêmico maior e tal. Por quê? Porque isso tende a aumentar a ansiedade, e a ansiedade ela acaba fazendo todo esse sistema físico e ativando esse sistema de luta e fuga. Eu fico mais atento aos sons, então quanto mais ansioso, a tendência é que os gatilhos me incomodem muito mais, tá? Existe esse desbalanço neuroquímico na hora que eu consumo muito açúcar. Café, mesmo jeito. Então, se eu consumir muito café e tal, a tendência é eu ter ansiedade, eu tendo maior ansiedade, a tendência é eu ter maior incômodo com os sons, tá? Quem tem intolerância a determinados alimentos, observe as intolerâncias e respeite seu corpo e procure evitar as coisas que te geram intolerância. Por quê? Porque se eu tô mal do estômago, do intestino, ou não tô me sentindo bem fisicamente, a tendência é que meu humor não esteja tão bom. Meu humor não está bom, tendência de que os gatilhos fiquem cada vez mais ativos e mais facilmente ativados e incômodos, tá? Dormir bem. Por quê? Porque dormindo bem, eu respeitando o meu círculo circadiano, eu fazendo uma noite de sono boa e reparadora, minha neuroquímica cerebral vai ficar maravilhinda, eu vou estar com um humor muito melhor. Logicamente, a tendência dos gatilhos me incomodarem menos, então esses sons não são tão chamativos se eu estiver melhor, bem feliz,
tá? E o bom e velho que eu vivo insistindo, exercício físico. Poxa, de novo isso, Lise, de novo isso. Lembrem-se, exercício físico regula neurotransmissores. Quer ver como você faz para testar? Observa depois que você fez lá uma atividade física aeróbica, que você tá cansado, tá lá esgotado e tal, que os gatilhos não vão ter um impacto tão forte quanto tinham antes. Então, exercício físico sim, tem respostas muito interessantes aí no controle da misofonia, tá? Na misofonia ocorre alguma lesão na periferia também ou está relacionado ao sistema límbico? Na verdade, é uma questão neural, não é uma questão de lesão, tá? Não existe uma lesão. É como se as células ali tivessem uma conversa muito intensa. Tem relação com o sistema límbico 100%, tá? Então, assim, tem uma conversa intensa com o sistema límbico, que é o sistema emocional. E por isso essas coisas que ativam o emocional para ansiedade tendem a ativar mais os gatilhos, né? Mas se a gente pensar assim, é até natural se a gente pensar. Eu costumo dizer assim, eu costumo fazer essa comparação, quem já viu aula minha, ou talvez até em live eu já tenha feito. Eu falo para os meus pacientes até no consultório. Então, quando a gente está apaixonado, que tá tudo bom, o dia é cor-de-rosa, tá tudo lindo, a gente escuta os passarinhos cantando, aquela delícia, a música que a gente toca, que a gente gosta, toca no rádio, né? Tudo tá lindo, maravilhoso, a gente olha, o céu está num pôr do sol maravilhoso, tá apaixonado, tá tudo de bom. É ou não é? Por quê? Porque a gente ativa sistema límbico, sistema emocional, para focar em coisas similares. Eu tô bem, eu tô feliz, eu tô cheio de neuroquímica positiva, tarará, ótimo, meu cérebro inteiro recebe essa neuroquímica. Isso não fica restrito a uma área. Meu cérebro, meu corpo inteiro ficam encharcados dessa neuroquímica. Ou seja, ativa todo o meu corpo para tudo que é muito bom. Termina o relacionamento de uma maneira bastante ruim, você fica muito triste, né? Aquela coisa de ficar chorando, deitado por dias, né? Sem querer fazer nada da vida. O que acontece? Você começa a perceber estímulos que são desconfortáveis, o barulho do vizinho, né? O incômodo com a vizinha que chega, o cachorro, que antes tinha quando você estava apaixonado e você nem prestava atenção, porque você está encharcado de neuroquímica não tão favorável, que vai te ativar para perceber estímulos parecidos, similares. Então, tem uma relação íntima sim, tá? Sistema límbico e vias sensoriais, elas são bastante relacionadas. E no caso da misofonia, mais ainda, tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Tem alguém mais que tem pergunta? Oi, Anderson, tem mais alguém com perguntas? Se não, eu vou encerrar por hoje. Eu espero que essa live ajude alguém. Se você conhece alguém que tem misofonia, encaminhe para essa pessoa, para que possa ajudar com a informação. Encaminhe para o familiar dessa pessoa, especialmente para que essas pessoas possam receber informação e ajudá-la a passar por isso. E busque ajuda especializada, tem tratamento, você não precisa ficar sofrendo, não precisa estar sozinho nessa caminhada, tá bom? Um beijo, muito obrigada!